Minha sogra fingia me amar, mas pelas costas dizia que eu era de nível inferior por ser filha de um mecânico e uma costureira. Fingi não saber. Planejei em silêncio e quando ela descobriu já era tarde demais. Nunca pensei que estaria escrevendo aqui, mas preciso desabafar. Preciso que alguém me diga se agi corretamente. A dor de uma traição, não do meu marido, mas de alguém que deveria me tratar como família, me destruiu e me reconstruiu de maneiras que nunca imaginei possíveis. Conheci o Pedro há 5 anos. Num evento de networking da empresa onde trabalhávamos. Ele era gerente de projetos no departamento de TI. Eu tinha acabado de entrar como analista financeira. Nossos olhares se cruzaram enquanto eu explicava para um grupo como identificar investimentos de alto risco. E ele me interrompeu para fazer perguntas inteligentes. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Nos casamos depois de 2 anos de namoro, uma cerimônia simples no jardim da casa dos pais dele. Dona Helena, minha sogra, parecia encantada comigo naquele dia. Finalmente uma mulher à altura do meu filho, ela disse, segurando minhas mãos entre as dela. Eu acreditei como fui ingênua. Pedro é filho único. Seu pai faleceu quando ele tinha 19 anos e desde então ele e a mãe desenvolveram uma relação simbiótica que eu achava que era apenas amor maternal intenso. Dona Helena ainda morava na casa onde Pedro cresceu, uma casa espaçosa em um bairro tradicional, herança do falecido marido. Pedro visitava todos os domingos religiosamente. Depois do casamento, essas visitas continuaram e eu passei a acompanhá-lo. No início, tudo parecia perfeito. Dona Helena me recebia com sorrisos. Me chamava de filha e até me dava presentes em datas especiais. Cozinhávamos juntas, trocávamos receitas. Ela me mostrava fotos antigas do Pedro, contava histórias da infância dele que me faziam rir até chorar. Eu realmente acreditava que havia conquistado o pacote completo, um marido maravilhoso e uma sogra que me tratava como a filha que nunca teve. Então engravidei do nosso primeiro filho. Foi quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer. As mudanças foram sutis no começo. Comentários aparentemente inocentes sobre o meu ganho de peso durante a gravidez. Sugestões sobre como eu deveria me alimentar, como deveria me comportar. Na minha época, grávidas não trabalhavam até o último mês. Ela dizia, embora eu soubesse que ela mesma havia feito isso. Comecei a notar olhares de desaprovação quando eu mencionava que continuaria trabalhando após o nascimento do bebê. Uma mãe deveria criar seus próprios filhos, não acha? Ela perguntava como se estivesse sugerindo uma verdade universal. Pedro raramente intervinha nessas conversas e quando o fazia era para dizer, mãe, você sabe como Ana é independente? Independente, como se fosse um defeito quando Miguel nasceu, a situação piorou. Dona Helena aparecia sem avisar em nosso apartamento sob o pretexto de ajudar a nova mamãe, mas suas ajudas vinham sempre acompanhadas de críticas veladas. O bebê está chorando muito. Você já verificou a fralda? Esse leite materno parece fraco. Na minha época tomávamos caldo de feijão para fortalecer. Eu tentava respirar fundo, me lembrar que era apenas uma avó entusiasmada. Pedro dizia que era só o jeito dela, que eu estava sensível devido aos hormônios pós-parto. Talvez fosse verdade. Então, aos poucos, notei que ela estava plantando sementes de dúvida no meu casamento. Pequenos comentários para Pedro. Você parece cansado, filho. Ana não está cuidando bem de você. Ou na sua idade, seu pai já tinha comprado nossa casa própria e um carro novo. Sempre comparando, sempre diminuindo nossas conquistas, especialmente as minhas. Tentei conversar com Pedro sobre isso diversas vezes. Amor, sua mãe parece ter algum problema comigo, eu dizia. Ele sempre respondia da mesma forma. Você está imaginando coisas, Ana? Minha mãe te adora. Até que um dia parei de insistir. Talvez eu estivesse mesmo imaginando coisas. Talvez fosse paranoia. Segui em frente, focando no meu trabalho, no meu filho, no meu casamento. Voltei ao escritório quando Miguel completou 6 meses e até consegui uma promoção. Nossa vida financeira estava estável.
Tínhamos começado a investir na compra do nosso próprio apartamento. As coisas pareciam finalmente se ajustar. E então aconteceu. Era um domingo como qualquer outro. Almoço na casa de Dona Helena. Miguel, agora com 1 ano e 2 meses, brincava no tapete da sala enquanto Pedro ajudava a mãe a lavar a louça na cozinha. Eu havia me retirado para ir ao banheiro no andar de cima. No caminho de volta, ouvi suas vozes. Filho, você precisa começar a pensar no futuro. A voz de Dona Helena era baixa, mas clara no silêncio da casa. O Miguel merece uma mãe presente. Mãe, já conversamos sobre isso. Ana ama o trabalho dela e ela é uma ótima mãe. Não estou dizendo que ela não é, mas você viu como ela está sempre com o celular, sempre falando daqueles relatórios. Uma mulher do nível dela, sempre envolvida com números, com dinheiro. Isso endurece o coração, Pedro. Parei na escada congelada, o coração batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. O que você quer dizer com o nível dela? Pedro perguntou e sentiu um mínimo de alívio ao ouvir a irritação em sua voz. Ora, filho, não se faça de desentendido. Você sabe bem o que quero dizer. Ela é inteligente, eu reconheço, mas ela é de família simples, o pai é mecânico, a mãe costureira. Ela só chegou onde chegou por mérito próprio, é claro. Mas falta refinamento, falta tradição. Mãe, por favor, não comece com isso de novo. Você podia ter se casado com a Carolina, filha do Dr. Mendes, ou mesmo com a Mariana, que estudou na Europa. Meninas de boa família que entenderiam nossa posição. Mas você escolheu a Ana e eu respeitei sua escolha, filho. Só que agora estou preocupada com o Miguel. Ele merece ser criado com os valores corretos. Silêncio. Torturante silêncio. Eu esperava que Pedro rebatesse e que defendesse nossa família, mas o que veio a seguir quase me fez desmoronar ali mesmo. Eu sei que você nunca aprovou totalmente a Ana mãe, mas ela é minha esposa agora e a mãe do seu neto. Uma esposa que não sabe o valor da família, que prefere trabalhar a cuidar do filho, que está mais preocupada com sua próxima promoção do que com seu marido. Pedro, seu pai deve estar se revirando no túmulo. Uma mulher assim, ela é simplesmente indigna de você. Indigna do nome Albuquerque. Indigna. A palavra ecoou nos meus ouvidos como um tapa. 5 anos de sorrisos falsos, de abraços vazios, de presentes calculados. 5 anos sendo julgada, sendo considerada inferior. E Pedro? Pedro não me defendeu. Não como deveria, apenas tentou apaziguar a situação. Mãe, vamos mudar de assunto. A Ana pode descer a qualquer momento. Não ouvi mais nada. Silenciosamente, voltei para o banheiro, tranquei a porta e deixei as lágrimas caírem. Lavei o rosto, respirei fundo e desci as escadas com o sorriso mais falso que já coloquei nos lábios. Preciso ir embora mais cedo hoje, anunciei pegando Miguel nos braços. Lembrei que tenho uma apresentação importante amanhã e esqueci alguns documentos no escritório. Pedro pareceu confuso. Agora não podemos ficar mais um pouco. Infelizmente não. Você pode ficar se quiser. Posso pegar um Uber? Não, claro que não. Vamos juntos. Dona Helena me observava com aqueles olhos astutos. Será que percebeu algo no meu comportamento? Será que sabia que eu tinha ouvido? Não me importava mais. A máscara havia caído e eu não poderia mais fingir que não sabia a verdade. No carro, Pedro tentou puxar conversa várias vezes, mas respondi com monossílabos. Quando chegamos em casa, coloquei Miguel para dormir e me tranquei no escritório. Precisava pensar, precisava planejar. Não dormi aquela noite. A palavra indigna martelava na minha cabeça. Todas as peças se encaixavam agora, os sorrisos forçados, as críticas veladas, as tentativas sutis de me diminuir perante Pedro e o pior, a passividade dele diante de tudo isso. Foi quando tomei uma decisão. Não confrontaria nenhum dos dois imediatamente. Não perderia o controle.
Não daria a Dona Helena o prazer de me ver desmoronar, de confirmar a imagem que ela tinha de mim como uma mulher emocional e irracional. Não, eu seria estratégica. Eu mostraria a ela e ao meu marido exatamente quem é Ana Silva Albuquerque. Na manhã seguinte agi normalmente. Preparei o café da manhã, alimentei Miguel, me arrumei para o trabalho. Pedro notou meu silêncio, mas atribuiu-o ao estresse pelo qual eu estava passando no trabalho. Deixei que pensasse isso. No escritório, durante meu horário de almoço, fiz algo que nunca pensei que faria. Marquei uma consulta com um advogado de família, não para entrar com pedido de divórcio. Ainda não estava pronta para essa decisão, mas para entender minhas opções, para me proteger e proteger meu filho. Nas semanas seguintes, comecei a documentar tudo. Cada comentário depreciativo de Dona Helena, cada vez que Pedro falhou em me defender, cada situação em que fui tratada como menos que um membro da família. Mantive um diário detalhado com datas, horas e contextos. Paralelamente, intensifiquei meu trabalho na empresa. Se eu era indigna por ser de origem humilde, por ter construído minha carreira do zero, então mostraria o quanto essa mulher indigna poderia alcançar por mérito próprio. Consegui um aumento significativo 3 meses depois da conversa. Fatídica. Não comentei nada com Pedro inicialmente. Apenas comecei a direcionar o dinheiro extra para uma conta separada. Não por desonestidade, mas por precaução. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ter autonomia financeira total. Independentemente do que acontecesse com meu casamento, também comecei a investir mais tempo em mim mesma. Academia 3 vezes por semana, cursos de aperfeiçoamento profissional, terapia para processar a dor da traição e para me ajudar a tomar decisões claras, sem o peso da mágoa. Queria agir com inteligência, não por impulso emocional. Pedro notou as mudanças, é claro. Você está diferente, ele comentou certa noite enquanto eu lia um livro sobre gestão financeira na cama. Mais distante, estou focada na minha carreira. Respondi simplesmente. Quero garantir um futuro estável para o Miguel. Foi a primeira vez que vi insegurança genuína nos olhos dele, como se pela primeira vez ele estivesse considerando a possibilidade de me perder. As visitas dominicais à casa de Dona Helena continuaram, mas agora eu tinha uma nova postura, educada, mais reservada. Não me oferecia mais para ajudar na cozinha. Não compartilhava mais detalhes da minha vida pessoal ou profissional. Quando ela fazia comentários sobre minha criação de Miguel ou minha dedicação ao trabalho, eu sorria suavemente e dizia: agradeço sua preocupação, Dona Helena, mas estou confiante nas minhas escolhas. Vi a frustração crescer nos olhos dela. Ela não conseguia mais me atingir como antes. Seu poder sobre mim estava diminuindo e ela sabia disso. 6 meses após ouvir aquela conversa, recebi uma notícia que mudaria tudo. Uma proposta para assumir a gerência financeira de uma filial da empresa em outra cidade a cerca de 300 quilômetros de distância. O salário era quase o dobro do que eu ganhava atualmente. A oportunidade de crescimento imensurável. Naquela noite coloquei a proposta sobre a mesa da sala de jantar diante de Pedro. Recebi isso hoje, disse calmamente. Tenho 2 semanas para dar uma resposta. Pedro leu o documento, seu rosto empalidecendo gradualmente. Mudar de cidade, Ana, você não pode estar considerando isso seriamente. E o Miguel e nós? É uma oportunidade incrível, Pedro. Para mim, profissionalmente, para nós financeiramente, poderíamos comprar uma casa muito maior lá com o meu novo salário. Mas minha vida é aqui, meu trabalho é aqui, minha mãe está aqui. Ah, claro, sua mãe, o cerne de tudo. Eu entendo isso. É por isso que precisamos conversar seriamente. Foi o início de uma longa noite de conversa. Finalmente, depois de meses, coloquei tudo para fora. Contei a ele sobre a conversa que ouvi, sobre como me senti traída, não apenas por sua mãe, mas por ele também, por não me defender adequadamente. Pedro tentou negar no início, dizer que eu havia interpretado mal as palavras da mãe dele, mas quando mostrei meu diário, com todos os incidentes documentados meticulosamente, ele não teve como refutar. Por que você não me disse antes? Ele perguntou, sua voz embargada.
Por que você nunca realmente escutou quando tentei falar? E por que precisava de tempo para decidir o que eu queria fazer a respeito? E o que você quer fazer? Quero aceitar esse emprego. Quero que você venha comigo e com Miguel. Quero que comecemos uma nova vida longe da influência da sua mãe. Mas se você escolher ficar, então teremos que repensar nosso casamento. Foi um ultimato, sim, mas também foi uma chance. Uma chance para Pedro mostrar quem ele realmente era. O homem independente que eu amava ou o filho que nunca cortou o cordão umbilical. Pedro não respondeu naquela noite. Pediu tempo para pensar e eu respeitei isso. Nos dias seguintes, o vi lutar consigo mesmo. Vi as ligações frequentes de Dona Helena, que de alguma forma havia descoberto sobre a proposta de emprego. Provavelmente Pedro contou a ela. Vi os olhares preocupados dele para o nosso filho enquanto considerava todas as possibilidades. Uma semana depois, ele me procurou no escritório de casa. Não posso ir com você, ele disse a voz carregada de emoção. Minha mãe, ela precisa de mim. Ela está sozinha. Senti como se um abismo se abrisse sob meus pés. Mesmo depois de tudo, ele escolhia a mãe. Entendo, respondi surpreendentemente. Calma. Então, acho que você tomou sua decisão. Ana, não podemos encontrar um meio termo. Você não pode recusar esse emprego, Pedro. Isso não é apenas sobre o emprego. É sobre respeito. É sobre lealdade. É sobre construir uma vida baseada no que nós queremos, não que sua mãe aprova. Ela é minha família. E o que sou eu? O que é o Miguel? Nós também somos sua família. Ele não respondeu e seu silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Naquela noite liguei para o RH da empresa e aceitei a proposta. O que aconteceu nos meses seguintes foi o que chamo de minha vingança moral. Não um plano para destruir Pedro ou sua mãe, mas para reconstruir minha vida de uma forma que mostrasse a eles e principalmente a mim mesma, quem eu realmente era. Com a ajuda do meu advogado, Pedro e eu entramos em um acordo de separação. Amigável. Ele ficaria no apartamento em que vivíamos e eu receberia uma compensação financeira para começar minha vida nova cidade. A guarda de Miguel seria compartilhada com ele passando a maior parte do tempo comigo, mas com visitas frequentes do pai. Dona Helena, como esperado, não aceitou bem a situação. Tentou interferir nas negociações, sugeriu que eu estava roubando o neto dela, chegou a insinuar que eu não teria condições financeiras de criar Miguel sozinha. Foi quando implementei a parte final do meu plano. Organizei um jantar. Convidei Pedro, Dona Helena e também meus pais. Um último encontro antes da minha mudança. Pedro parecia confuso com o convite, mas aceitou. Dona Helena tentou recusar inicialmente, mas a curiosidade a venceu. O jantar foi em um restaurante elegante, o tipo de lugar que Dona Helena frequentava com seus amigos da alta sociedade. Reservei uma sala privativa. Quando todos chegaram, servi taças de champanhe e fiz um brinde. A família, disse, olhando diretamente para Dona Helena, em todas as suas formas e definições. Depois, com calma e dignidade comecei a falar. Contei sobre minhas origens humildes. Sim. Sobre como meu pai, o mecânico, havia trabalhado horas extras por anos para pagar minha faculdade, sobre como minha mãe, a costureira, havia me ensinado o valor do trabalho duro e da honestidade. Falei sobre minha carreira, sobre como havia subido de analista júnior para gerente em menos de 5 anos, sobre os prêmios que havia recebido, os projetos bem-sucedidos que havia liderado. E então falei sobre família, sobre como para mim família não era definida por sobrenomes ou status social, mas por amor, respeito e lealdade. Quando ouvi a senhora me chamar de indigna do seu filho, Dona Helena, disse, agora me dirigindo diretamente a ela. Algo quebrou dentro de mim, não apenas meu coração, mas também minha ilusão. A ilusão de que eu precisava da sua aprovação para ser feliz, para ser uma boa esposa para Pedro, uma boa mãe para Miguel. Vi seu rosto empalidecer. Vi Pedro baixar a cabeça envergonhado, mas hoje não estou aqui para recriminações, estou aqui para agradecer. Vi o choque nos olhos dela.
Sim, agradecer, porque graças à Senhora, descobri minha própria força. Descobri que posso construir uma vida maravilhosa para mim e para meu filho, baseada nos valores que considero importantes: o trabalho duro, honestidade, respeito. Em seguida, tirei um envelope da minha bolsa e o entreguei a ela. Este é um convite para a festa de inauguração da minha nova casa na próxima semana. Consegui comprá-la à vista com minhas economias dos últimos anos e com meu novo salário. É uma casa com um grande quintal. Perfeita para Miguel correr e brincar. Tem também um quarto de hóspedes para quando Pedro quiser visitar o filho. Vi a confusão em seus olhos, a luta interna entre manter a pose e demonstrar a raiva que sentia. A senhora está convidada a visitar seu neto sempre que quiser, Dona Helena, mas com uma condição. Respeito. Respeito por mim, como mãe do seu neto, como mulher independente, como pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais, que haviam assistido a tudo em silêncio respeitoso, agora olhavam para mim com orgulho evidente. Pedro tinha lágrimas nos olhos, uma mistura de arrependimento e admiração. Dona Helena foi a primeira a se levantar. Agradeço o convite, Ana. Vou considerar. E saiu sem olhar para trás. Pedro permaneceu e depois que meus pais se retiraram discretamente para nos dar privacidade, ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Eu falhei com você, ele disse. Finalmente, falhei em ver o que estava acontecendo. Falhei em defender você quando deveria. Sim, você falhou. Concordei sem rancor. Mas ainda temos Miguel. Ainda podemos ser bons pais para ele, mesmo vivendo separados. Você acha? Você acha que um dia poderíamos tentar novamente? Nós dois? Olhei para ele com carinho, mas também com uma nova certeza que havia encontrado em mim mesma. Não sei, Pedro. O que sei é que preciso deste tempo para mim, para descobrir quem sou fora do seu relacionamento, fora das expectativas da sua mãe, e talvez você precise do mesmo. Isso foi há 1 ano. A vida na nova cidade tem sido transformadora. Miguel, agora com quase 3 anos, está adaptado e feliz. Minha carreira decolou. Fui promovida novamente há 3 meses. Pedro vem visitar o filho a cada 2 semanas e nas outras semanas leva o Miguel para passar o fim de semana com o pai. Nossa relação melhorou significativamente desde que nos separamos. Sem a pressão constante de Dona Helena, Pedro parece ter encontrado sua própria voz. Recentemente, ele me contou que também está fazendo terapia, trabalhando seus próprios problemas relacionados à mãe dominadora. Quanto a Dona Helena, surpreendentemente ela veio visitar Miguel 2 vezes neste ano. Nas primeiras visitas foi formal e distante comigo. Na última, porém, algo parecia diferente. Quando estava de saída, parou na porta e disse, sem olhar diretamente para mim: "A casa ficou bonita. Você fez um bom trabalho aqui." Não era um pedido de desculpas, mas para alguém como Dona Helena, foi o mais próximo que poderia chegar disso. Estou namorando novamente. Um professor de história que conheci na escola de Miguel. É cedo para dizer onde isso vai dar, mas estou aberta. As possibilidades. Pedro sabe e parece genuinamente feliz por mim, embora possa haver um leve arrependimento em seus olhos às vezes. A verdade é que ainda amo Pedro. De certa forma ele é o pai do meu filho. Foi meu companheiro por anos, mas aprendi que amor não é suficiente quando não há respeito mútuo, quando não há lealdade verdadeira. Às vezes me pergunto se um dia voltaremos a ser uma família. Se Pedro realmente conseguirá estabelecer limites saudáveis com sua mãe, se conseguiremos reconstruir a confiança quebrada. Não sei a resposta, mas o que sei é que, independentemente do que acontecer, estarei bem, porque descobri que nunca fui indigna. Na verdade, sou mais digna, mais forte e mais capaz do que jamais imaginei. Atualização. Algo inacreditável aconteceu ontem à noite. Pedro apareceu na minha porta sem avisar, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes: determinação, nervosismo e algo mais que não consegui identificar imediatamente. Pedi transferência para a filial da minha empresa aqui na cidade. Ele anunciou, sem preâmbulo:
Quero estar mais presente na vida do Miguel. E quero tentar de novo. Nós dois, se você estiver disposta. Fiquei sem palavras, principalmente quando ele acrescentou: tive uma conversa séria com minha mãe, disse a ela que se ela não pudesse respeitar você, respeitar nossas escolhas como família, então teríamos que redefinir nosso relacionamento também. Não sei o que responder ainda. O professor de história é um homem maravilhoso e estamos construindo algo bonito juntos. Mas a história é entre Pedro e eu. Há amor, apesar de tudo. Pedi a ele tempo para pensar e ele respeitou isso. Não sei qual será a minha decisão, mas sei que seja qual for, será baseada no que é melhor para mim e para Miguel. Não no medo, não na insegurança, não na necessidade de aprovação de ninguém. E isso em si já é uma vitória. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.